Bom dia, meu querido. Mais um programa Tempo de Reconstruir, tempo da Igreja Batista Atitude Central da Barra. Temos outras unidades da nossa igreja a seu dispor. Queremos levar o Evangelho de Jesus de forma pura, autêntica, de forma correta, de forma justa e de forma apaixonada, porque o Evangelho também é paixão. Paixão por Jesus e paixão por pessoas. A Igreja Batista Atitude é uma igreja que se preocupa com isso. Se preocupa em cuidar bem de pessoas. Nem sempre é possível cuidar tão bem como gostaríamos. Somos limitados em muitos aspectos, mas uma coisa eu te garanto, a tentativa de superação é constante. Cuidar bem de pessoas é o nosso desafio. O programa de hoje tem reservado para você coisas maravilhosas e esperamos que esse programa também seja uma manifestação do cuidado de Deus na sua história. Não saia daí, porque a palavra de hoje pode mudar a sua vida. Eu volto no final do programa orando por você. E não se esqueça que nós temos hoje à noite o culto da juventude, o Biuam, às 7h30 da noite. Você que não estava planejando vir à igreja hoje, querido, não perca. Vai ser tão gostoso ter você aqui. Uma mensagem de Deus, um louvor contemporâneo, um ambiente de favor divino. É isso que você precisa, jovem. E então, tudo na sua vida há de prosperar. Eu já volto orando por você no final do programa. Queridos, quando a gente lê o capítulo 17 de 2 Crônicas, a gente vê que Josafá era filho de um rei que buscou a Deus, o nome dele é Asa. Josafá foi um rei que teve uma base dentro de casa, teve instrução dentro de casa. E diz o texto que Josafá, desde o seu início, ele teve Deus ao seu lado no seu reino. O capítulo 17 mostra que Josafá é uma exceção entre os muitos reis que a Bíblia cita, pela forma poderosa que Deus agia no seu reino. Agora, por quê? O motivo está no versículo 3 e 4. Eu não vou ler agora. Mas diz que ele andou nos caminhos de Davi, ou seja, ele determinou uma referência para a vida dele. Quem era? Davi. O homem segundo o coração de Deus. Se você não definir referências para a sua vida, você vai se basear em papo de gente ferrada, de gente mal amada, de gente mal direcionada, de gente egoísta, de gente vaidosa, de gente egocêntrica. Se você se basear em referência ruim, meu filho, você não vai chegar muito longe. Mas ele decidiu seguir os caminhos de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Diz mais, diz que ele não buscou idolatria. A idolatria naquela época eram postes ídolos, eram altares que eram feitos, ele não buscou isso. Mas hoje, idolatria pode ser um carro, pode ser um trabalho. Hoje, idolatria pode ser um entretenimento, pode ser um corpo sarado, uma idolatria. Pessoas que não conseguem fazer mais nada para Jesus, porque tem que o tempo inteiro fazer uma dieta tão rígida, tem que comer tanta semente, tanta batata doce, tanta clara de ovo, que, né, quinoa, agora quinoa, né, quinoa, aí come tanta coisa dessa, sim, e que vive para isso, o foco da vida. Eu queria comunicar para você que a minhoca quer mais gordurinha na hora que você for para o caixão, porque você vai para o caixão, com o corpo sarado ou não estou falando contra o corpo sarado não, mas às vezes a gente passa do limite nesse negócio. Terceiro lugar, diz que ele buscou o Deus de seu pai, ou seja, ele ouviu as instruções do seu pai, que era um homem de Deus. A gente que não valoriza a família, não valoriza os ensinos bons, porque até um pai todo perdido, uma mãe toda maluca, alguma coisa ensinou de bom, nem que seja escovar o dente, nem que seja falar boa noite, bom dia, nem que seja dar um lugar para alguém sentar. Eu conheço gente complicada, mas tem alguns princípios de educação muito legais. Por exemplo, às vezes você chega num lugar e você vê uma senhora de pé e um jovem sentado. Quando eu era bem mais jovem, isso era um absurdo. A mãe falava na frente de todo mundo: levanta, menino, não, a senhora aí. Mas hoje não, a gente está mudando muita coisa. Às vezes uma mulher grávida, né? Ela está ali no ônibus, né? No BRT, ela está ali em pé ali,
Aí o que o cara faz para não dar o lugar? Finge estar dormindo. Finge estar dormindo, para não dar o lugar, para ninguém falar que ele é mal educado. É fogo. Você já fez isso? Levanta a mão aí. Pede perdão. Pede perdão. Então, ele buscou Deus e seu Pai. Quarto lugar, ele obedeceu os mandamentos. Tem gente que busca a Deus, mas quando Deus o encontra, fala, ó, mas tem isso aqui que você tem que fazer. Ele fala, não, então não quero não. Eu quero buscar a Deus, mas não quero os mandamentos que ele vai me entregar, não. Tem gente que é assim. Ah, eu quero buscar a Deus, mas é muita coisa que eu não quero largar. Então você não quer a Deus, porque quando Deus vem, ele vem com um pacote de melhoria na sua vida. E a melhoria na sua vida não é o que você quer fazer. Você é muito limitado para saber o que é melhor para você. Eu sou muito limitado. Eu sou um pecador, você também. Nós somos falhos. A gente tem muito defeito de fabricação nossa, né? Na engenharia do sistema social que a gente vive, na engenharia da família com que a gente conviveu, na engenharia dos desejos carnais que a gente absorveu. Então, querido, infelizmente, muita gente busca, mas não quer o mandamento. Ele seguiu o mandamento. E diz mais, ele não imitou as práticas de seus irmãos de Israel. Ou seja, ele não se posicionou pelos reis de Israel. Eram dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá, que contemplava ali Jerusalém, onde ele era rei, normalmente se tinha mais proximidade com Deus, reis mais tementes a Deus. Agora, o reino de Israel aqui, meu filho, o reino de baixo, depois passou tudo a ser Israel, né? Hoje é tudo Israel, mas naquela época, aquelas tribos, duas tribos compuseram Judá, e o restante Israel. Os reis de Israel é um pior que o outro. Raramente se teve um rei bom ali, muito rei que decepcionou a Deus, e diz o texto que ele não foi, Maria vai com as outras. Isso é muito legal, porque tem muito homem aqui que perde a família dele, porque um dia, um minuto, ele foi, Maria vai com as outras. Um irmão me contou hoje uma coisa linda, achei lindo o que ele fez. Ele estava no enterro, aí era um menino, um jovem, aí o jovem estava sendo enterrado. Na hora de descer o corpo do menino, sabe o que o pessoal cantou? O hino do Vasco. Não, está de brincadeira, né? O menino sofreu a vida inteira, ser vascaíno. Na hora do enterro, cantar uma música dessa, ridículo, né? Aí, o irmão da nossa igreja, na frente de todo mundo, ele falou, pastor, eu não sou nem de cantar, mas na frente de todo mundo, olha a valentia dele, ele começou a cantar, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Posição. A última palavra é a palavra de esperança em Jesus, e não a palavra de um time, seja ele Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, o que for. Meus amados irmãos, que coisa linda que esse camarada fez. Agora no capítulo 17, versículo 9, diz que ele tinha um projeto assim, para o reino maravilhoso, mas no versículo 9 diz que o projeto dele envolvia a palavra de Deus. Imagina um governante que quer promover a palavra de Deus, sabe o que ele fez? Ele convocou líderes religiosos e enviou por todo o reino, ensinando a Bíblia, fazendo uma feira literária bíblica em todo o reino. Que coisa legal, gente, que coisa bacana. Olha o que esse homem fez. No versículo 10 diz que por causa da palavra de Deus e da afinidade dele com Deus, os reinos ao redor ficaram com medo dele, todo mundo com medo, todo mundo receoso, e diz que o medo era tanto que os filisteus, que era um povo que sempre brigava com Israel, os filisteus deram um presente para ele. Diz que os árabes, que sempre tem, até hoje, conflito com Israel, diz que eles doavam rebanhos de presente para o reino de Josafá. Ninguém queria briga com ele, todo mundo temia. Quando as pessoas notam Deus na sua vida, elas respeitam. Agora no versículo 12 a 13 do capítulo 17, diz que ele ficava cada dia mais poderoso, e que ele estabeleceu uma guarda nacional de Judá. Essa guarda nacional cuidava dele, porque ele era um rei, agora o maior alvo do mundo, a pessoa mais importante do mundo. Então tinha uma guarda nacional muito fera, e tinha guardas também nas outras comunidades que compunham o reino
de Judá. Meus amados irmãos, no capítulo 18, mostra que ele, por uma amizade com o homem Acabe, ele quase se deu mal. Ele foi por uma guerra, por amizade a Acabe, mas Acabe não tinha temor a Deus. Ele, sendo um homem de Deus, por amizade com um homem que não era temente a Deus, ele foi para uma guerra que não era dele, que Deus tinha mandado não ir. Ele foi. E o Acabe ainda falou assim: você fica com roupa de rei, que eu vou botar roupa de soldado. Eu vou para o meio do povo lá, né? A primeira flechada era de quem? Olha quando você tem amizade com o ímpio, como é que você fica mané. Olha quando você ouve a opinião do ímpio sobre o seu casamento, é isso mesmo, vai embora. Você ouve a opinião do ímpio sobre a curtição, o momento. Você ouve a opinião do ímpio que frequenta a igreja sobre doutrina, sobre pecado. Às vezes frequenta a igreja, te dá a opinião errada. Você fica uma pessoa sem capacidade de reflexão. Olha a besteira que ele fez, irmãos. Ele foi para uma guerra que não era dele, ficou vestido com roupa de rei. O que salvou a pátria é que quando chegaram perto dele, viram que ele não era o rei. E o rei de verdade, Acabe, lá de Israel, tomou lá uma flechada lá e morreu. Então, ele foi livre disso. Aí Deus falou com ele, falou: ó, você por causa de amizade comprou uma briga que não era sua. Você desagradou a Deus. Então, mesmo um homem de Deus pode ter um momento que desagrada a Deus? Pode. Então, você não vai desistir de ser homem de Deus e mulher de Deus porque você desagradou a Deus em alguma coisa. Você não vai jogar fora a sua comunhão com Deus e desistir de ser uma bomba atômica na mão de Deus porque você está vivendo um momento difícil. Não. O Josafá era o cara com Deus, mas ele fez uma besteira por causa de uma amizade dele. Ele fez uma besteira. Aí Deus falou com ele, lá no capítulo 19, ó: você errou. Versículo 2 e 3, mas aí Deus fala uma coisa assim: mas Deus sabe qual é o seu coração. Bonito, né? Você errou, mas eu sei quem você é. Você não é o erro que você cometeu, você é o que você busca no dia a dia. Eu sei o seu temor a Deus. Você não é esse momento de fragilidade, você é uma constância de busca a mim. Deus sabe quando você falha, qual é a realidade do seu coração. E Deus pode perdoar nesse pecado. É aquele camarada, ele fumava pra caramba, aí ele para de fumar, aí ele para de fumar, aí ele fica 6 anos sem fumar um cigarro, 6 anos, aí um belo dia ele fuma um cigarro. O que o diabo fala para ele? Você não tem jeito, você é uma Maria Fumaça. Aí o que ele faz? 6 anos sem fumar, fumei um cigarro, não tem jeito não. Ele vai lá na distribuidora, compra um bando de pacote de cigarro do Paraguai, tudo falsificado. Aí ele fuma 5 maços de cigarro num dia. Entendeu? É aquele cara que foi fiel à sua família, foi fiel à sua mulher e tal. Aí um belo dia ele trocou uma conversa fiada com uma moça lá do trabalho lá, e o negócio assim, tá. Aí ele fala: não tem jeito não. Estava só na troca, está na hora dele pedir perdão a Deus e parar com isso. Não tem jeito não, é meu fraco mesmo. Aí aí ele não vai parar naquela, aí ele começa uma vida de traição de novo. Querido, só o diabo pode dizer para você que um erro na sua vida determina quem você vai ser. Só o diabo. Deus está dizendo que Ele sabe o teu coração, Ele te perdoa e Ele reinaugura a sua vida. E ele falou isso claramente: você falhou, mas aqui, Deus sabe o teu coração. Coisa bonita demais. Aí, queridos, o rei está melhorando, a vida do povo bombando, até que no capítulo 20, acontece um episódio que a gente leu hoje. 3 reinos, porque ninguém se garantia disso sozinho, 3 reinos se unem e falam assim: vamos destruir Judá. Vamos detonar Josafá. Quando chega a informação, imagina, ele estava ali preparando as festividades do reino, planejando uma nova área de atuação do reino. De repente, querido, chega a informação, aqui você vai se lascar, porque nós temos 3 reinos vindo contra a gente, já estão a caminho. Naquele momento, a gente leu no versículo 3, na versão da NVI, que diz assim, que Josafá ficou alarmado. Mas você vai ficar alarmado? Eu não gostei desse termo não. Eu prefiro a versão
Revista e Atualizada, que vai dizer assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Versículo 3 do capítulo 20. Ele teve medo, ficou alarmado, não, ficou desesperado, ficou com medo. 3 exércitos significa o quê? Briga feia, significa morte, significa que criança vai morrer, significa que os pais dele, os familiares dele vão morrer, significa que os soldados dele estão correndo risco, significa que podem botar fogo no reino e toda. Olha, ele tinha lá, o Josafá, ele tinha uma estratégia, ele ia armazenando alimento, suprimento, e ele armazenava em paióis, em cada cidade, cada município que compunha aquele reino. O inimigo podia vir roubar tudo, e o que não roubasse, meter fogo. Anos de economia, e ir embora num dia só. É desesperador ou não? É desesperador. E Josafá ficou com medo, e quando ele ficou com medo, então ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum. Josafá entrou no Vale do Medo. Por que eu chamo de Vale do Medo? Porque Vale do Medo é o seguinte: um vale é uma área assim, mais profunda, e em volta você tem montanhas. Então, daqui você não tem muito para onde fugir, você está cercado. Você está numa área que você não tem algumas montanhazinhas para você se esconder atrás dela, não, é ao redor, o lugar é mais ou menos plano, então o inimigo te vê facilmente, você é facilmente localizado, o GPS do inimigo te pega. Ele está no Vale do Medo, por quê? Porque quando a gente vai lendo mais à frente, diz que ele diz assim: não tenho como sair dessa. Ele vai dizer: não sei o que fazer. Quando alguém diz não sei o que fazer, é porque está no Vale do Medo. O vale é um lugar fundo, o horizonte é difícil. Um vale pode fazer com que você perca a sua capacidade de enxergar as possibilidades de fuga. Quando você está com medo, a sua capacidade de raciocínio cai. Você não consegue imaginar como é que você pode fazer aquela venda que parece perdida. Você está com tanto medo de perder que você não pensa numa estratégia. Você não pensa que tem alguém que pode te ajudar naquilo. Quando você está no Vale do Medo, a sua criatividade cai, a sua iluminação cai. Quando você está no Vale do Medo, você reage de uma maneira que não é a melhor. Você reage de um jeito que não é positivo. Você se torna às vezes uma pessoa assim, muito nervosa, muito tensa. Uma mulher que está com medo de perder o casamento, aí o cara fala: está vendo? Olha como é que você fala comigo, mas ela está com medo de perder o casamento, então ela está mais descabelada ainda. Um pai que está vendo um filho se perdendo na droga, ele está tão nervoso, aí vem um orientador e fala: não sei o que lá, tal. E aí esse pai fala com certa agressividade com aquele orientador, e o orientador diz assim: é por isso que teu filho está saindo de casa. Não, querido, não necessariamente. Esse pai está no Vale do Medo, o filho está morrendo. Uma moça que sonhou com casamento, comprou lá um monte de coisa, está se preparando para casar, está tudo bonitinho, aí de repente começa a degringolar a coisa, o camarada já só liga uma vez por semana, ele ligava todo dia. Ela liga para ele e não atende. Ela começa a olhar o enxoval que ela começou a fazer, ela escolheu algumas coisas com ele, e ela começa a ter o quê? O Vale do Medo. No Vale do Medo, a gente está cercado de montanha. Qual é a saída? Para onde ir? Eu sou facilmente atingido. A nossa criatividade não diz que há uma possibilidade de fuga. Você já viveu o Vale do Medo? O Vale do Medo cega. Que quando a gente está com medo, a gente fica cego. Quando está no Vale do Medo, a gente faz acordos que não podia fazer. A gente promete coisas que não podia prometer. A gente ignora uma coisa do lado que era a solução de tudo, a gente ignora, bate cegueira. Alguém já viveu o Vale do Medo em alguma área da vida? Alguém já viveu o Vale do Medo? Meus amados irmãos, olhando para a vida de Josafá, eu quero dizer hoje como a gente pode sair do Vale do Medo.
Se você não está vivendo nenhum vale do medo, se prepare para vencer os que virão, porque certamente virão. E aí, querido, o que você está sentindo nesse momento? O que Deus está trabalhando no seu coração nesse momento? Quero convidar você a orar comigo agora e pedir que Jesus Cristo, o Senhor, aquele que tem modificado a vida e a história de milhares e milhares de pessoas, de milhões de pessoas pelo mundo afora, aquele que não ficou numa tumba, mas vivo está, aquele que não depende da sua fé para existir, mas a partir da sua fé pode existir em cada atitude que você terá. A partir da sua fé existirá em cada reflexão que você terá. A partir da sua fé estará em cada necessidade que você terá. Essa é a diferença. Ele existe, tem todo o poder, ama você, mas o quanto você se deu a oportunidade de viver algo a mais com Jesus. Que nesta oportunidade, neste sábado tão lindo, você veja Jesus na sua vida. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado por mais um programa que o Senhor nos dá. Tenho certeza que as palavras que aqui foram proferidas não foram em vão. As palavras não se perderam, mas o Senhor tem coisas a fazer, milagres a realizar na vida de cada uma dessas pessoas. No nome de Jesus eu te peço que hoje seja dia de milagre, seja dia de reencontro, seja dia de perdão, seja dia, ó Deus, de cura, seja dia de emprego, seja dia, ó Deus, de portas de esperança sobre a vida de cada pessoa que está orando conosco agora. Pai, prepara a programação do culto jovem de hoje à noite, às 7h30. Prepara a programação do culto de amanhã na igreja, às 11 da manhã e às 19 horas. Que sejam dos cultos assim, marcantes, bombásticos com a tua glória. Que o fervor do teu Espírito tome o ambiente e que haja curas e milagres em abundância em cada uma dessas reuniões. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Bem, quero convidar você também a estar conosco às quartas-feiras, 18 horas, culto das mulheres de atitude, e então às 19h30, a quarta profética. Será tão bom ter você aqui, não falte. E quero te falar mais uma coisa, o programa só está no ar, por quê? Porque você tem nos ajudado. Entre lá em tempodereconstruir.tv e ali você tem o nosso site. Apertando em contribuição, você pode colaborar conosco, quanto você quiser por mês. Você pode fazer isso no cartão de crédito e já deixar organizado 10 parcelas de R$30, R$50. Querido, a sua ajuda pode salvar alguém de um cativeiro. E quando você chegar diante de Jesus e for prestar contas da sua vida, saiba disso. Você terá galardão por cada vida que você abençoou, mesmo que não a tenha conhecido. Tudo que semeamos, colhemos. A lei da semeadura é lei de Deus. Que Deus te abençoe, prazer te conhecer. Se você quiser estar comigo amanhã num dos cultos, eu vou ter um imenso prazer de conhecer você em nossa igreja. Um beijo, fique na paz.